Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Vem, Divino Espírito, vem, Divino Espírito, vem, Divino Espírito, Vem, Espírito Santo, vem, divinas luz, em nossas almas acende o amor de Jesus, de Jesus. vem, Divino Espírito, Ai, nos pobres manda teus dons, vem, Divino Espírito, luz dos corações. vem, Divino Espírito, Eis o dom de Deus, vem, Divino Espírito, vem, ó Divino Espírito Santo, vem, Divino Espírito, vem, ilumina o caminho do povo, vem, Divino Espírito, vem, Divino Espírito, vem, Divino Espírito, tu és nossa força na luta, vem, Divino Espírito, nosso consolo em toda aflição. vem, Divino Espírito, 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 vem, Divino Espírito. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs,
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, de 10 a 17. Maravilhoso é nosso Senhor Jesus Cristo, que foi indagado pelos discípulos e eles perguntaram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Olha o grande ensinamento de Jesus. Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios dos céus, mas a eles não é dado. Queridos irmãos e queridas irmãs, olha que coisa linda. Quando a gente vai falar para alguém que já tem um pequeno conhecimento, ele já tem um pequeno conhecimento e vai conhecer algo mais. Mas se ele não tem conhecimento nenhum, não adianta aprofundar com determinadas palavras, porque não vai compreender, vai compreender ainda menos. Você já imaginou um ser humano, se ele vai até os 18 anos sem ir para a escola? Ele pode entrar na faculdade? Claro que não, porque ele não vai compreender nada. Ele tem que começar do beabá, como dizia o povo antigo. Ele tem que ver a matemática de 2 mais 2. Se falar com ele de raiz quadrada, ele não vai saber, porque ainda ele não teve este conhecimento. E nesse ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo vem falando nesse Evangelho, nesse capítulo 13 de Mateus, chama muita atenção. Porque ele diz assim: eu vos falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Porque eles não passaram pelo catecismo, eles não fizeram a crisma, eles não têm um conhecimento para dizer assim: eu já subi 2 degraus. E nosso Senhor Jesus Cristo vem nos ensinando que o coração deste povo tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos. Queridos irmãos e queridas irmãs, é muito sério a gente compreender que para caminhar em direção a Jesus Cristo é necessário ter uma vontade e dizer: eu quero. E é muito bom a gente saber que ele disse para os discípulos e está dizendo para nós hoje: feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Meus irmãos e minhas irmãs, quando ele fala assim: olha, a vós foi dado a sabedoria. E nesse Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo vem dizendo para cada um de nós através de Mateus, ele fala assim: ó, deste modo cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender. É lá no capítulo 6 do Evangelho de Isaías, da mensagem de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Por favor, se vocês tiverem um tempinho, meditem em casa, vale a pena, porque ele vai dizer assim: olha, você, Isaías, você vai proclamar a minha palavra. Aí ele fala assim: olha, coitado de mim, eu sou um pobre
não consigo, não entendo nada. Aí a palavra diz que Deus Pai colocou uma brasa na língua de Isaías e fala, vai e profetiza. E se a gente não compreender que o profeta Isaías, que é conhecido como profeta da esperança, e nosso Senhor Jesus Cristo ligou essa passagem do profeta Isaías com esse capítulo 13 de Mateus. Então vamos meditar e compreender. Se a gente não tiver essa boa vontade, porque a palavra diz que é assim, primeiro a gente se converte e depois a gente vai aprofundar na palavra, porque senão não vai produzir frutos. Às vezes vocês acham que é muito profundo, que é difícil, mas não tem outro jeito. Vocês já imaginaram que na sexta-feira nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ali ele foi para a cruz. Mas foi ali que nós temos que ter a consciência. Foi a partir da sexta-feira que ativou na nossa mente a esperança da ressurreição. Porque veio a sexta, Jesus morreu e foi para a cruz. Aí veio o sábado e veio o domingo da ressurreição. Então, se a gente não passar por essa dificuldade, a gente não vai realmente compreender que nosso Senhor Jesus Cristo veio para salvar a mim, salvar a você e salvar o mundo inteiro, porque esta é a vontade dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós estamos e vamos permanecer unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.